Saudações colores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e nessa quinta-feira falaremos sobre Campeonato Carioca. Flamengo ganhou contra o Botafogo e mais um bom resultado que encaminha essa classificação do Fluminense caso a gente ganhe os dois jogos que faltam. O preparador do Fluminense, Marcos Seixas, deixando o Clube das Laranjeiras e também saiu a tabela do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai ver os primeiros confrontos do Fluminense, os últimos, vamos dar uma olhada na tabela, tá bom? Esse é o que a gente vai falar de hoje aqui nesse vídeo, logo após a vinheta. Então puxa a sua cadeira, pega a sua bebida e vamos resenhar. Antes de começar o assunto aqui, vou só pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, são coisas muito importantes para esse canal que tá com 1 mês e meio aqui, então faz essa função que ajuda muito a gente, tá bom? Vamos lá, começar a falar de Campeonato Carioca. O Fluminense, nesse momento, fechou agora, né? Completou o jogo que estava atrasado entre Flamengo e Botafogo. O Flamengo ganhou ontem de 1-0. E nesse momento, o Fluminense se encontra na 9ª posição com 11 pontos. Aí você fala, cara, já era, faltam 2 rodadas, a gente não tá nem classificado para Taça Rio. Mas, porém, o Sampaio Corrêa, que é o quarto, tá com 13. Então, assim, tem Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu com 13, Botafogo, Maricá, Madureira com 12 e o Fluminense com 11, além do Boa Vista com 10. Então, é um campeonato que tá muito embolado, apesar de faltar apenas 2 rodadas. Sobre o jogo de ontem, o Flamengo ganha do Botafogo de 1-0 e é mais um bom resultado pra gente. Porque a gente tá considerando que Flamengo e Volta Redonda vão se classificar em primeiro e na segunda posição e vai ter essa briga pela terceira e a quarta vaga ali, né? A gente quer uma delas só para classificar, e é bizarro que o Fluminense nessa altura do campeonato só ganhou 2 jogos, Vasco e Portuguesa, e mesmo assim segue na briga, e segue com muitas chances, tá? Com essa vitória de ontem do Flamengo, aliás, jogo com uma porradaria, jogador perdendo dente, trocando soco, é assim, briga generalizada, time do Botafogo esperando no túnel o Flamengo sair para enfiar a porrada nele. Eu espero que algum jogador seja punido nisso aí e tome um gancho, tá? Porque, assim, se é o Fluminense, tem uma suspensão aí, não joga até a final, caso passe. Mas é a Ferg, não sei se eu tenho muita esperança que aconteça alguma coisa não, mas vale aqui o comentário, tá? Vamos lá, vou simplificar de novo, tá? O Fluminense ganhando 2 jogos vai para 17 pontos. Então a matemática é simples. Tem 5 adversários disputando com a gente, Vasco, Sampaio, Corrêa, Botafogo, Maricá e Madureira, e só um dele pode passar a gente, né? Pode passar dos 17 pontos, porque a gente ficaria na 4ª posição. Então, a conta é simples, desses 5, um só, tá? O Vasco tem que ganhar um dos seus 2 jogos. O Vasco tem Flamengo e Botafogo. Ele ganhando um dos 2 jogos, ele iguala o Fluminense em pontos, só que o saldo do Vasco é bem melhor. O Vasco tem um saldo de 5, o Fluminense de 1 nesse momento. Então, assim, a não ser que o Fluminense goleie, o Vasco não pode ganhar nenhum dos 2 jogos. Porém, os jogos do Vasco são Flamengo e Botafogo, são 2 clássicos, não é fácil. Então, se o Vasco empatar os 2, por exemplo, o Vasco não passa o Fluminense. Vai precisar ganhar ou do Flamengo ou do Botafogo. Então, é um jogo que a gente vai estar de olho no sábado, Vasco e Flamengo. Tem que lembrar que tem jogador do Flamengo que foi expulso ontem e não vai poder jogar contra o Vasco. O Sampaio Corrêa tem 2 jogos, contra o Volta Redonda e a Portuguesa. O Volta Redonda é o favorito pra mim, mas o Sampaio já tem que ganhar um jogo e empatar um jogo pra igualar em pontos o Fluminense. Aí o saldo já é mais parecido, o Sampaio tá com saldo de 2, o Fluminense de 1, mas como o Fluminense vai ganhar 2 jogos, o Sampaio só 1, tem a tendência do Fluminense passar no saldo aí, a gente vai ter que olhar o saldo. Mas desses 2 jogos, Volta Redonda e Portuguesa, o Sampaio tem que conseguir fazer 4 pontos. Não é fácil pro Sampaio também, tá? O Botafogo tem 2 jogos e precisa ganhar os 2 jogos. O Botafogo só passa o Fluminense se ganhar os 2 jogos. E os 2 jogos são Vasco e Boa Vista. Então o Botafogo tem que enfrentar na próxima rodada o Boa Vista e ganhar do Vasco. Lembrando que se ele ganhar do Vasco, já dificulta a situação do Vasco, que é um dos nossos adversários aqui também. Então é a situação do Botafogo. O Maricá tem que ganhar os 2 jogos para passar o Fluminense, Flamengo e Portuguesa. Então é um jogo que preocupa o Flamengo. Espero que o Flamengo não abra as pernas pro Maricá, não exista isso. Mas não é fácil o Maricá ter ganhado do Flamengo e da Portuguesa. E o Madureira, que eu acho que tem a situação mais cômoda de todos, que é um adversário que a gente precisa secar muito. Porque o Madureira enfrenta o Bangu, que é tipo o time que tá perdendo pra todo mundo, e enfrenta o Nova Iguaçu. Então, o Madureira é o time que a gente tem que se preocupar. Fio, e o Nova Iguaçu? O Nova Iguaçu eu não tô contando, porque se eu tô contando que eu vou ganhar os 2 jogos, o Nova Iguaçu matematicamente vai ter que perder um pra gente, não chega mais na gente, tá? Estão deixando rodada após rodada, os resultados estão acontecendo favorecendo o Fluminense. Senhor Fluminense, não invente de perder ponto para Bangu e Nova Iguaçu. Não é nessa ordem, é o contrário, né? Mas assim, as coisas estão... Porque se depender só do Fluminense e o Fluminense não passar, perder ponto para Nova Iguaçu e Bangu, assim, será muito cobrado, porque é um absurdo, tá? Vamos falar de Brasileirão agora.
CBF divulgou todas as rodadas do Campeonato Brasileiro de 2025. Não tem ainda definido ali se o jogo é sábado ou domingo, né? É só questão de qual vai ser o final de semana. As datas ali, né? Começam no dia 29, 30 ou 31 de março, por exemplo. Mas a gente já sabe que o Fluminense estreia contra o Fortaleza fora de casa. Não é uma estreia fácil, mas eu vou falar que os 5 primeiros jogos do Fluminense. O Fluminense estreia com Fortaleza fora de casa, com o Bragantino no Maracanã, Santos no Maracanã, teremos o Thiago Silva marcando Neymar na terceira rodada já, Fluminense e Corinthians em Itaquera, Fluminense e Vitória no Maracanã, e aí na sexta rodada é o primeiro clássico, Botafogo e Fluminense no Engenhão. Vamos lá, pensando em começo de tabela, assim, Fortaleza não é um adversário fácil, eu diria que o empate, assim, é um resultado ok ali pro Fluminense. Assim, ok, né? Eu estou falando isso agora. Na hora eu vou achar que o Fluminense tem obrigação de ganhar, mas agora eu tô achando ok, tá? Fluminense e Bragantino vai ser obrigação de ganhar no Maracanã. O Santos no Maracanã dá pra ganhar também. O time do Santos é ruim, tem o Neymar assim, mas e é o Neymar uma versão, né, meio recalchutada ali. Pode envelhecer mal esse vídeo, né? Mas o time do Santos é ruim. Ontem eu tava fiquei vendo um pouco Santos e Corinthians e, pelo amor de Deus. Corinthians e Fluminense. O Corinthians vem jogando bem, o jogo em Itaquera, esse é um jogo complicado. Fluminense e Vitória no Maracanã é pra ganhar, né? E aí o clássico. Enfim, a gente precisa ganhar do Botafogo. Espero que seja no final de abril, já 26, 27, 28 de abril, no Engenhão, tá? Outro ponto que vale a gente avaliar são os últimos 5 jogos do Fluminense. Porque caso a gente esteja disputando uma Libertadores, um título, eu não vou falar o que vocês estão pensando. A gente não vai estar disputando isso, porque não tem necessidade de viver isso de novo, né? Já vivemos em 24, foi uma experiência, não precisa de novo. Então vamos lá. As últimas 5 rodadas, 34ª a gente pega o Flamengo, então tem Fla-Flu no Maracanã, jogo grande, né? Jogo complicado, mas a gente tem levado a melhor nos últimos 2 jogos ali. Palmeiras e Fluminense no Allianz. Um jogo difícil, complicado, mas a gente levou melhor no ano passado também. Agora deixa eu tirar essa onda, porque o que eu sofri no Allianz. Mas jogou agora falando sério. Fla-Flu é um jogo complicado, Fluminense e Palmeiras. Fluminense e São Paulo no Maracanã, outro adversário complicado. Grêmio fora de casa, o que complica também o Grêmio. E Fluminense e Bahia no Maracanã, que é o jogo mais tranquilinho, assim. Assim, das 5 são 4 pedreiras, né? Espero que o Fluminense não chegue desesperado para pontuar nessas últimas rodadas, porque realmente não é uma tabela tranquila nessa reta final pro Fluminense. Mas, se ela não é tranquila aqui, é pontos corridos. Se ela não é tranquila aqui, no começo eu achei tranquila. Então, todo mundo joga com todo mundo, é tudo igual, não tem muito o que debater. Vou ficar aqui chorando porque a tabela tá difícil pro Fluminense no final não, tá? Mas é uma reta final. Essa sequência de Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Grêmio é uma reta final bem, bem pesada pro Fluminense. Espero que a gente esteja embalado quando chegar nesse momento, tá? Essa é a esperança. E espero que a gente esteja bem fisicamente. Vamos falar sobre a saída de Marcos Seixas do Fluminense, preparador físico. Segundo o GE, o preparador físico Marcos Seixas do Fluminense recebe proposta do América do México e vai sair do Fluminense. E deixa o Fluminense, né? O Vitor Lessa acrescenta que ele já tinha essa proposta na mão durante algum tempo e as críticas da torcida, né, muito no começo desse ano, pesaram ali para ele tomar essa decisão de ir pro América. Vamos lá. Cara, é muito difícil a gente avaliar de fora, assim, a preparação física. Porque quando o time tá perdendo, a gente fica ali olhando e a gente não tem a gente não é especialista em cima disso, né? Mas a gente começa a falar, o time tá perdendo sempre tomando gol no final do segundo tempo. E aí é a preparação física, mas talvez não seja a preparação física, talvez seja outro motivo. Mas aí a gente tá aqui disposto a reclamar, né? O Marcos Seixas, cara, eu fui dar uma olhada no histórico. O Marcos Seixas tá há muito tempo no Fluminense. Ele começa estagiando no Fluminense em 98. Ele chega a sair ali, depois de 2008, ele sai do Fluminense e volta. Ele tem as 2 passagens pela seleção olímpica, né? Ele é campeão olímpico junto com o Nino ali, né? E também tem 2 passagens pela seleção principal. Então, horroroso o Marcos Seixas não é. E é um cara que era bem identificado, assim, é um cara que sempre, quem via bastidores da Flu TV, sempre é o cara que puxava o grito ali, que falava as frases motivacionais. É um cara que na pandemia ficou conhecido por ser expulso várias vezes, né? Porque ficava na pandemia sem torcida, acaba ouvindo mais, é um cara que ficava gritando muito ali enquanto os jogadores aqueciam. Acho que é um cara que era bem identificado com o clube. Já falei, cara, não me sinto preparado para avaliar fisicamente o trabalho do Marcos Seixas no Fluminense, mas espero que o Fluminense traga um profissional ali à altura, que seja um bom profissional e que a gente não sinta essa saída ali do Marcos Seixas, né? É uma reformulação do Fluminense. Já falei isso algumas vezes, né? A equipe do Nilton Petroni, né, nesses últimos 2 anos ali trocou praticamente todo mundo, né? O Tupi, o Caio
e o filho do Filé foram saindo aos poucos, cada um com motivo. Então tem uma troca na fisioterapia, agora tem uma troca na preparação física, tem uma mudança no Fluminense, ali dessa equipe que estava há alguns anos ali nos bastidores do Fluminense. Não sei se é bom ou ruim, é só um comentário, mas que vale aqui a notícia, até porque o Marcos Seixas realmente era um cara bem identificado, espero que faça sucesso na América do México, não é alguém que eu... Sei lá, sempre pareceu ser um cara que sempre comprou muito a briga do time. Então, não tenho nada contra, não. Enfim, deixa seu like, se inscreve no canal. Hoje, 12h45, tem Café, tá? Teremos um pequeno atraso hoje, só para deixar aqui registrado. Mas espero vocês na live que tem todo dia aqui na hora do almoço. E a gente se esbarra mais algum vídeo por aí, tá bom? É isso, tamo junto, até a próxima.